Oi, oi, boa noite, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para iniciar mais uma live. Vamos ver se a Georgia consegue entrar. Aí. Boa noite, Oi, tudo bem? tudo certo? Agora eu escuto certinho. Tá, eu tava tentando pôr o fone, que às vezes o som fica melhor, mas acho que pelo jeito não rolou. Então Hum. vamos sem fone. Tudo bem? Deu certo de você também participar. Troquei de dispositivo aqui, acho que foi melhor. Ah, beleza. Estamos numa live Brasil-Japão. Sim, aqui é bom dia, É de aí é noite, de boa dia. noite. Já está no futuro. Já tô no futuro. Que legal. Que bom ter você aqui para a gente falar do seu incrível livro, O Som do Ah, Chá, que yay! este ano faz 3 anos de publicação. Isso, nem dá pra acreditar que já passou 3 anos. Que legal. Eu também não tenho essa sensação. Lembro quando apareceu para mim, acho que foi pelo Instagram mesmo, a sugestão assim, de quando vocês ainda estavam fazendo a colaboração para fazer a publicação, né? E eu Uhum. falei, olha que legal. Aí eu comecei a ver assim o projeto, falei, poxa, que bacana, né? Tipo, e aí eu achei muito legal e fiquei ansiosa para poder vê-lo. Ai, que bom. Eu também, porque, igual eu tinha comentado com você rapidinho, eu fui uma das últimas a receber o livro. É verdade. A gente precisa contar essa para o pessoal, que eu não sei se todo mundo sabe dessa. É. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que a Giuliane, a ilustradora do livro, ia fazer a live com a gente, mas ela tá com febre, tá sem voz, tá de licença médica, precisando repousar. Então, acho que ela gostaria muito de estar aqui também, né? Mas realmente estava difícil para ela. Então, a gente decidiu manter, porque também com esses calendários, né, de coincidir com os nossos horários daqui do Brasil e os da Geórgia lá no Japão para conseguir fazer acontecer. Então a gente achou melhor manter sem ela, mas depois ela vai poder participar com a gente de outras formas, a gente vai contar um pouquinho também. Então a gente vai começar se apresentando um pouquinho para o pessoal. Georgia, pode falar um pouquinho de você, então? Enquanto eu vou preparando meu chazinho, olha, eu vou mostrar o meu chá. Meu chazinho é um chazinho preto japonês, Ai, muito que delícia! aromático. Eu tô hoje de chá gelado. Ele Hum, é um Sampin Chá, que é o chá com jasmim lá de Okinawa. olha, nem sabia que tinha E chá com porque jasmim que são. faz. E é típico lá de Okinawa, porque são 8 horas da manhã e já tá fazendo 30 graus. Nossa, Então hoje vai de chá geladinho. que legal. Bom, eu sou a Georgia, eu sou a autora do livro Som do Chá. Eu sou formada em gastronomia pela Unopar, lá em Londrina, e também em letras japonês pela UFPR, em Curitiba. E foi lá, começando na gastronomia, numa matéria aleatória de cozinha asiática, sabe? Não era nem japonesa, aquela bem geralzona, assim, que eu tive que fazer uma pesquisa sobre o chá e foi surgindo esse interesse. Por coincidência, por conta dessa disciplina, eu tinha que ir no mercado Shangri-La, que é um, sabe, mercadão da cidade, assim, que tem Aham. coisa importada. E foi onde eu conheci a Jill. Ai, que legal. Foi Por aí que a conta gente do virou curso amigas. também de gastronomia. Olha só. Olha só, né? Os ciclos, todo mundo conectado. Isso na sua primeira graduação ainda, e você nem imaginando que lá na frente ainda Exato. viria um Eu super só projeto aí.
Na verdade eu tinha começado em engenharia, eu falei, nossa, esse negócio não é pra mim. Eu gosto muito de matemática, mas a ideia de passar no escritório não é pra mim, quero algo mais animado, emoções a mil e foi pra gastronomia. Que legal. Então realmente foi algo assim, voltando agora pra pensar, tava tudo já encaminhado, né? Porque a chance de conhecer a Ju por conta da disciplina que me fez conhecer o chá, ela é mínima. Pois é, que curioso. Pois E é. aí seu interesse por chá começou a surgir daí, assim, então. Você já tinha algum Foi. hábito de chá, assim? Ou Ah, infusão, infusão, alguma coisa, ou não muito? infusão sim, mas vou dizer que era um pouco mais aquela vibe, ah, ficou doente? Toma um chazinho de vó, assim. O típico conhecimento brasileiro de chás e infusões. Exato. E também por ser de Londrina, eu tive muito contato com a cultura japonesa. Então eu já tinha visto uma cerimônia do chá. Eu sabia que uma amiga minha da quinta série praticava a cerimônia do chá. Olha! Então, mas era algo, sabe, distinto, assim. Já ouvi falar, mas que diabos é isso? Não sei. E foi nessa disciplina que eu comecei mesmo a procurar, porque eu tive que apresentar sobre um tema qualquer, e eu escolhi chá, porque eu falei, ah, diferente. Vou pesquisar E algo novo. vou pesquisar algo novo que eu não conheço muito bem, e cheguei na cerimônia. Então foi assim, Que legal. tinha uma pitada de curiosidade, né? Porque a cultura japonesa sempre teve muito presente, né? Quem é do Paraná acha que acaba tendo essa conexão. Paraná, São Paulo também, né? Obviamente. Mas foi por acaso ao mesmo tempo, né? Que legal. E aí foi a partir desse seu interesse com o chá que daí você começa a se interessar pela cerimônia do chá, pela língua japonesa. Você tem Isso. algum parente, alguma coisa que tem descendência japonesa, alguma coisa assim? Tem alguma conexão familiar ou foi Na só minha um... conexão familiar, não. Eu tenho uma tia que é casada com um descendente, mas assim, também não é próximo, sabe? Aqueles parentes mais distantes, assim. Uhum. Mas eu acho que foi influência da cidade. Então, pra mim, por exemplo, palitinho de comer sushi sempre foi hashi. O potinho de comer as coisas sempre foi chawan. Então, na minha mente tava já Já um estava. pouco. Mas agora, claro, o Thiago, meu marido, ele é descendente, mas para falar a verdade, eu acho que eu sou mais interessada do que ele, assim, na cultura. E vou aproveitar o gancho para dizer, inclusive a sua orientadora fala isso na introdução do livro, né? É. Foi bem curioso também. Mas eu acho que eu tenho algumas amigas assim de que tem, né? Que às vezes são Nisei ou Sansei, alguma coisa assim. E eu me interesso um pouco por algumas coisas, então também, como você, cheguei a praticar karatê em algum momento, e aí às vezes aprecio, né? Eu fiz letras em inglês, é a minha primeira graduação, e sempre me interessei por idiomas, assim. Então, quando eu tinha algum amigo que estava estudando japonês, eu perguntava, ah, então me ensina uma palavra nova, e como que é, ou alguma expressão. Então, eu sempre procurei, assim, saber, e aí eu tinha uma amiga que falava, nossa, parece que você sabe mais do Japão do que eu, que não conheço as Hum, origens da minha própria família, assim. Não que eu uhum, conheça muito, mas é curioso, porque às vezes quem tem essa... às vezes, né, questão familiar, não, às vezes realmente não se interessa tanto, né? Inclusive, às vezes pela própria língua, às vezes tem os avós ou os pais que falam, mas já decide não se interessar nem tanto pelo próprio idioma, né? Então acaba ficando mesmo uma cultura um pouco mais esquecida, e a gente, às vezes, que gosta de aprender, vai, né, assim, buscando uhum. curiosidades, né? E aí, tá, vamos chegar no livro ainda que a gente nem chegou, só peguei um ganchinho assim.
E aí você se formou em gastronomia. Você começou a atuar com gastronomia ou nem chegou a atuar Eu nem cheguei a atuar. O meu último semestre de gastronomia eu estava estudando para o vestibular para para já fazer entrar em letras. letras? E aí, como que Mas, foi essa decisão de fazer letras? na verdade, foi uma decisão. Assim, eu fiz essa disciplina no segundo semestre do primeiro ano da faculdade. E daí a minha mãe me deu um livro do Kakuzo Kakura, que chama O Livro do Chá, que é tipo, acho que um dos básicos, que todo mundo vê. Ele começou a pisar no caminho da cerimônia, tá esse livro lá. Ele é realmente muito bem escrito, ele é muito envolvente, mas ele também é bem fininho e acaba muito rápido. E você Um fica, gostinho e de café. agora? E agora? O que que eu vou ler? Não sei o que que eu vou ler. Porque você ainda não tem, né, outros parâmetros de referência. E eu fiquei pensando, essa cultura é muito grande para eu só sair pesquisando. Porque eu queria praticar, mas eu sabia que eu também queria pesquisar sobre isso. E é um pouco diferente do que só praticar, ou assim também como só pesquisar, né? Então, eu fui atrás de cursos de letras que tivessem letras japonês. Tinha São Paulo, que era uma ótima opção. Mas a UFR tinha uma coisa que foi o que me chamou a atenção, que era uma disciplina de pesquisa semestral. Legal. Todo semestre você tinha que produzir uma mini pesquisa. E eu falei, é o meu lugar. Vão ser 8 semestres de Pesquisando coisa. pesquisa do que eu quiser, porque eles não têm um tema pré-definido. É para você aprender a fazer pesquisa, no bacharelado principalmente. Que legal. E eu falei, é o meu lugar. É para lá que eu vou. Então, realmente, foi do primeiro pé na faculdade, eu já sabia o que eu queria pesquisar. Então, eu consegui encaminhar tudo para isso. Inclusive, assim, vai ter disciplina de literatura. Você vai estudar o quê? Os poemas do chá. Vai ter disciplina de história. Você vai estudar o quê? História do chá. Então, eu consegui encaminhar todos os projetos das outras disciplinas também para isso. Chegou no fim dos 4 anos de curso, eu já estava praticamente com o TCC pronto. Que legal. E aí, essa sua orientadora tinha algum conhecimento sobre o chá, assim? Tinha já o hábito? É a Márcia, né? Na, Ai, na Mecata. na minha carta, é. Acho que a Márcia, ela tinha uma relação com chá também, assim. Tomava chá na família. Tem acho que uma relação um pouco mais próxima do que, por exemplo, a minha família tinha, assim, por ter o hábito de tomar chá, mas não era algo que ela conhecia a fundo. Na verdade, durante esses pesquisas, eu fui passando por vários professores, porque nem sempre é o mesmo orientador, são diferentes semestres, então diferentes professores. Então Legal. foi interessante que eu também fui conseguindo pegar um pouquinho do conhecimento de cada um das coisas, mas realmente acho que ela bancou a pesquisa, Que que acho legal. que faz diferença. Muito legal. E aí, eu queria aproveitar, assim, que daí a gente já vai falar um pouco mais do livro, mas eu vou aproveitar também os ganchos, porque na introdução do livro, para quem tem, né, para quem não tem também a gente vai falar um pouco sobre isso. A Márcia vai descrevendo um pouco sobre como foi essa experiência, né, de te orientar. E aí ela também vai fazendo referência a algumas coisas que ela aprendeu com a Gil. Aí como a Gil não tá, vou aproveitar assim também os ganchos, né? Que eu achei Uhum. bem interessante. Logo no começo ela coloca assim, né? Que quando ela. Acho que ela teve um encontro com a Juliane, né? E ela conta que isso fez pensar sobre o modo que cada um de nós processa a arte seria como o encontro do nosso mundo interior com o mundo que nos cerca. Eu achei isso tão bonito, assim, né? Dela falar, de certa forma, a jornada do herói de cada um moldada por esse encontro. Então, bem bacana.
E aí a Gil também fala, né, sobre depois como que foi para ela a concepção dela de arte, e tal. Acho que mais para frente a gente comenta sobre isso. Mas aí, justamente, você aproveitou de uma pessoa que você já conheceu lá atrás, né? Uhum, Depois e que trabalhava com isso, e eu vou dizer que eu concordo que eu acho que as ilustrações dela, assim, né? Aqui a sua orientadora vai falando que gosta muito como ela traduziu em imagens o espírito da arte do chá. E eu gosto muito da delicadeza, assim, da arte dela, porque é isso, tornou o livro ainda mais gostoso, sabe? Ainda mais aconchegante. Acho que quando você vê as ilustrações, a própria coloração do papel, né, a textura, acho que a composição do livro todo é realmente já uma obra de arte, assim. hum. E aí, como que foi para você fazer um TCC? Qual que foi o tema, sim, mesmo, né, do seu TCC? E como que você chegou do TCC a essa decisão de fazer a publicação da sua pesquisa em forma de livro? Hum. Então, o meu TCC, na verdade, assim, pega o livro, exatamente esse livro, tira alguns comentários pessoais, bota mais teoria acadêmica, foi isso. E E aí, aí, o seu TCC já era o meu exatamente isso TCC mesmo. era isso. Legal. Basicamente, eu e a minha. Na verdade, assim, quando eu estava começando a fazer essa pesquisa, eu estava muito, vamos dizer, com medo de estar no lugar errado de fala, de não ser a minha cultura. Eu fui com muito medo e carinho. E eu acho que isso fez muita diferença na pesquisa. E acho que bastante respeito também, né? Muito Que você respeito. estava adentrando o universo querendo conhecê-lo e não se achando já autoridade no Exato. assunto, né? Inclusive, até hoje, as pessoas me falam: Ah, eu li o seu livro, eu gostei muito. Eu fico: Ai, que medo. Fico muito feliz, mas sempre um. Acho que tem uma responsabilidade quando você vai divulgar, vai falar sobre uma cultura, vai fazer uma pesquisa sobre uma cultura, né? E eu conversei muito com os meus pais, que são professores de universidade, e eles fazem pesquisa, fizeram doutorado, têm pós-doutorado, enfim. Já fizeram muita pesquisa na vida, tinham como me ajudar. Eu falei, que metodologia vai me ajudar nisso? Porque é algo tão sutil, é algo tão cheio de detalhe, é algo que eu percebi desde o primeiro momento que a minha experiência vai ser tão diferente da experiência do outro. Como você pesquisa isso? Hum. Como que você mostra essa nuance? E daí, falando com os meus pais, eu consegui. Com meu pai, acho que eu fui para a área mais assim, vamos fazer uma revisão bibliográfica mais séria, mais firme, fixa de metodologia. E minha mãe falou, tem essa metodologia também, que é a cartografia, que ela basicamente é assim, colocar o pesquisador como interferência da pesquisa. Ele, ela tem a ideia de que você não pode fazer uma pesquisa dessa forma, dessa sutileza, sem colocar a própria experiência do pesquisador. Porque você vai estar perdendo uma grande parte da pesquisa, que é a própria experiência dele, o próprio ponto de vista, mas também mostrando que, assim, essa interpretação da sutileza, da filosofia, da arte, ela vai ser assim, experimentada e absorvida de acordo com as minhas próprias experiências passadas. Então, por isso que vai ser diferente da do outro, porque a minha experiência de vida foi diferente da do outro. E as escolhas do que a gente vai querer estudar vai ser diferente dentro do caminho do chá. Então, acho que foi muito importante descobrir essa metodologia. Que incrível. E aí E, entra o diário de bordo junto? exato, entra o diário de bordo junto, que é onde você vai ter que anotar tudo. Porque como que você estuda você mesmo se você não tiver nenhuma anotação sobre as coisas, né? Uhum. Inclusive, esse é o famoso diário de bordo. Ah, que legal, o seu trouxe. É, ó, Que assim, incrível. ele é uma bagunça. Tem Uma bagunça diário de organizada, vai. tradução, é uma bagunça organizada. Tem
anotações no meio da aula, assim, a professora falou alguma coisa, eu pensei, meu Deus do céu, assim, encaixa naquele poema. Tem tradução, tem anotação, e eu vou dizer que eu uso ele até hoje nas minhas aulas de agora. Ah, que legal, que Tem, incrível. tem Coisas escritas em desenho. japonês, em português. E daí agora, como é tudo em japonês, o Thiago vai comigo para me traduzir às vezes as coisas que eu não entendo. Então tem coisa que ele anota em japonês e depois a gente tem que sentar junto para ver o que que era. Mas eu vou dizer que o diário ser bagunçado, ele é proposital, porque você não tem uma regra de sim ou não para o diário. Ele é o que você sentiu, o que você pensou, qualquer coisa que venha à mente. Porque você não sabe o que vai ser importante depois. Então você anota tudo. Ele é Ó, basicamente assim, o que vai nortear sua pesquisa de você mesmo. que bonito isso, né? Hum, E aí, falando dos poemas, o Wendel, que está participando da live, disse assim: livro maravilhoso, adorei cada página, está como destaque na minha prateleira. E aí ele falou que foi uma baita pesquisa, pois foi com o seu livro que eu consegui ver de outra forma os haikais, o que até me emocionou por conseguir sentir e entender o sentimento por trás da simplicidade. E aí, realmente, eu achei isso também de uma delicadeza e de uma. é, Também, acho que talvez a palavra que eu usaria aqui também, mais uma obra de arte no seu livro, né? Como que foi? Porque daí você conta um pouco aqui, mas para quem ainda não leu o livro ou não teve acesso, você cursou letras japonês, e aí você começou nessa pesquisa sobre os poemas japoneses, e você mesmo os traduziu. E você fez todo um trabalho sobre como traduzir, com é. questões sobre mantém a forma, mantém o significado, o que, que é melhor aqui, a métrica, o sentido. É, Uhum. transmitir a ideia, como que foram, como que você fez, né, essa seleção e eu imagino que deve ter sido difícil selecionar a quantidade de poemas assim, mas realmente achei a sua tradução, não entendo japonês, então assim, para comparar, né, como que talvez eu entenderia, mas achei a sua tradução assim realmente muito bonita, assim, achei, para mim que sou ocidental lendo, me transmite essa sensação realmente às vezes de um haikai, de alguma coisa que, né, às vezes é uma coisa muito curta e que precisa ali em muito poucas palavras te transmitir uma ideia, né, que faz você transcender ou filosofar sobre Uhum. aquilo, né? Então, primeiro que toda a graduação também eu já sabia que eu ia fazer bacharelado e eu fiz voltado para tradução. Então, eu tive muitas disciplinas sobre isso e uma das disciplinas a gente entrou em contato com a Arrojo, que é uma pesquisadora de tradução, e ela tem uma visão de tradução que encaixa perfeitamente com o meu tipo de pesquisa, com a minha visão de que a experiência é o que vai trazer o resultado, sabe? Os resultados variam. E ela fala basicamente que é impossível colocar uma tradução sem uma parcialidade do tradutor. Então eu já sabia, já fui com esse peso a menos na cabeça. Eu sabia que tá tudo bem, vai ser de acordo com o que eu vi nas aulas, como que eu acho que encaixa, mas é poema clássico. Então não é o japonês de agora, é um japonês antigo. Então existem algumas regras gramaticais que elas mudaram também. Então eu tive que pegar uma disciplina de literatura clássica para ver como isso funcionava. Pedi muito socorro para a orientadora, tipo, tá certo. É isso, né, que eu entendi. Mas escolher os poemas foi difícil porque a coletânea desses poemas são 102 poemas. Chama Rikyu Hyakushu. Então, Rikyu são os poemas do Rikyu, que é a pessoa que a gente tem como ponto de referência para a cerimônia do chá. E Uhum. Hyakushu é coletânea de 100 poemas. Então, e eu escolhi os 5 primeiros, porque eles são bem assim, introdutórios da cerimônia.
o que é cerimônia, como você tem que chegar na cerimônia. E os outros que eu escolhi, eles são mais relacionados à filosofia. Lá para frente, quando você estiver já fazendo, o que você tem que pensar? O que você tem que estar atento? Mas eu escolhi esses porque eles eram um pouco mais livres. Tem vários desses poemas da coletânea que eles são técnicos. Tipo, isso aqui tem que estar a 2 centímetros de distância disso aqui. E eu acho que isso é um nível de poesia que eu ainda não alcancei. E isso é muito difícil transformar essa poesia técnica em poesia técnica para o português, sem parecer, assim, receitinha de bolo, sabe? Uhum. Então, eu fui um pouco para os poemas que eram realmente mais poéticos e que eu sabia que eu ia conseguir, com o meu nível de japonês e o meu nível de prática de tradução, fazer um bom trabalho. Inclusive, o meu preferido, ele é esse aqui, que fala: tentar aprender sem pôr as mãos torna negligente aquele que só olha e diz que sim e que não. E ele é basicamente a minha resposta para toda vez que alguém fala, mas cerimônia do chá é muito difícil. E eu fico, mas você ainda não tentou. Você ainda não tentou. Vamos tentar. Porque realmente tem muito detalhe. E realmente é muito empenho, assim. Mas tem muita gente que começa e percebe que traz muita paz, porque você tem um pensamento mais de meditação. É algo muito poético e artístico e traz um sentimento de plenitude quando você está praticando. E que mesmo sendo difícil, essas coisas se contrabalanceiam, sabe? Então Uhum. essa é sempre a minha resposta, assim, você já leu esse poema? Uhum. Dá uma Legal. chance. Ah, legal. O Wendel falou que gosta muito do que fala água que borbulha, chá Ah, batido, bebido, chá no yu, se basta. exato. Esse Também. é um dos últimos. E ele é justamente depois que você viu todos aqueles poemas, você viu todas aquelas regras, o Rikyu volta e fala: mas no fim, é só um chá, gente. É só um chá. Você tem que servir um bom chá. O resto vai vindo, sabe? Você vai Uhum. voltando. Você não pode ficar tão preso à forma que você esqueça de servir um bom chá. É. E isso é muito bonito. Sim, e aí nessa parte introdutória você fala, né? A tradução de um poema está fortemente ligada à realidade de cada um e como ela influencia a nossa visão sobre o texto original, que também tem Exato. a ver com isso que você falou da própria pesquisa, né? Então, Uhum, a própria tradução também vai passar pela sua experiência, pelo quem você é, pelo até pelo léxico, né, que você conhece da língua ou que você tem exato. de repertório de conhecimento sobre aquilo. E aí você também coloca, né, que traduzir um poema é mais difícil do que o esperado. Eu imagino que você começou imaginando que era muito difícil e que talvez depois você foi encontrando outras barreiras inesperadas, que É, daí, mas eu gostei muito das soluções que você também foi se propondo nesse caminho, assim. hum, eu acho que eu estava muito determinada a traduzir. E acho que isso faz diferença. Eu acho que as minhas bases teóricas me deram mais confiança em fazer escolhas. Então, quando eu vi, tipo, Haroldo de Campos falando, nem sempre a gente vai conseguir traduzir tudo que tá lá, você fica mais tranquila. Porque se Ah, Haroldo de sim, não Campos não conseguiu, quem sou eu? para conseguir, exato. Mas É, realmente eu acho que essa coisa da sua experiência própria, ela é muito importante. E é só a gente pensar assim, se você lê um livro hoje e você lê um livro em 10 anos, a sua relação com esse livro vai ser completamente diferente. sim, sim. Então é mais ou menos isso o processo de tradução também. O
que eu vou traduzir, às vezes eu posso pegar esses mesmos poemas e em 10 anos tentar traduzir de novo e vir outra coisa. Então, E aí, basicamente, é uma interpretação pessoal, de novo. sim. E aí eu achei bonito que você foi, assim, que eu entendo que também nesse seu processo que você se colocou como aprendiz, você foi pegando alguns, acho que ideogramas, né, e perguntando para as pessoas como elas traduziriam, para talvez ir fazendo um checklist dentre o que você pensou e o que Exato. está talvez num senso um pouco mais comum ou de outras pessoas, para tentar chegar ali num equilíbrio ou numa coisa talvez um pouco mais lapidada, vou dizer assim, né? Porque escolher uma palavra quando a gente pensa em tradução é muito delicado. Eu que É. trabalho com idiomas, às vezes as pessoas perguntam como diz tal coisa, sei lá, em francês, na época que eu trabalhava com inglês, também em inglês. Aí fala assim, tá, mas espera, o que você quer dizer? Qual é a frase? Qual é o Onde a gente contexto? está? Exato. Porque dependendo do que você quer dizer, eu posso usar a palavra X, Y ou a Z, e vai caber Uhum. melhor dependendo do que você quer dizer e como você quer dizer, né? E, por Nem exemplo, o sempre. japonês, tem os ideogramas, certo? Os ideogramas, às vezes, eles têm mais de um significado, certo? E tem mais de uma leitura, enfim. E principalmente nos poemas, eles fazem muitas brincadeiras de palavras, onde pode significar um, mas pode significar outro. E daí você fica, ok, o português é super rico, tem muito sinônimo, a gente pode brincar com isso. Eu acho que o Uhum, português permite uma brincadeira legal, assim. Mas às uhum, vezes também por conta do sinônimo fica difícil. Porque uhum, daí não é exatamente o que você quer dizer. Pode ter uma conotação negativa, a palavra que você usou, sabe? Tem uma coisa do uso popular do português que é muito forte. Então, realmente tinha que tomar muito cuidado. Você falou, né, da coisa de perguntar para as pessoas, e, por exemplo, o kanji de pessoa. Eu fui perguntando, o que que você pensa quando você vê esse kanji? Eu tive pessoa, ser humano, homem, personagem, humano, indivíduo. Então, só em um ideograma a gente já tem várias opções do que pode uhum. ser. Abre muita possibilidade, abre muita. Mas às vezes, sabe quando tem um menu muito grande e você não sabe o que escolher? É basicamente essa sensação. E agora, qual que é melhor? Sim. E aí você fez toda essa pesquisa, selecionou poemas, fez seu TCC, apresentou seu TCC, teve muito êxito na sua apresentação, você já recebeu a sugestão de levar isso adiante, e eu achei incrível, porque apesar de eu ser sommelier de chá, eu não sou uma conhecedora da cerimônia de chá, então eu gostei muito da forma como você trouxe isso para quem não vive isso, né? Quem Uhum. conhece, porque você é sommelier de chá, você sabe um pouco sobre a cerimônia, né? Enfim, aprende, vai estudando, vai pesquisando, mas não tem essa vivência, né? Então eu acho que você fez de uma forma muito bonita, assim, de colocar. E aí teve essa decisão, né, de chamar a Giuliane para fazer as ilustrações. E antes de você falar um pouquinho disso, que você já contou um pouco que você já tinha conhecido ela lá na época da gastronomia, né? Mas aí eu queria antes trazer uma citação, assim, né? Também que você coloca aqui no início, que você fala que você achou que se encaixou bem quando a Gil também falou sobre o que ela acreditava ser arte, né? E aí, nas palavras dela, a arte é um caminho de expressão, cura e elevação dos sentidos que permitem experienciar um processo orgânico baseado em emoções e sensações reais, com pessoas, lugares, memórias, histórias e sentimentos. Isso é das definições mais bonitas de arte que eu vi, assim.
Exato. E achei muito legal. E aí, então, queria que você falasse um pouquinho dessa parte, assim, da ilustração agora. Então, como todo mundo, eu acho que esse projeto só surgiu porque todo mundo realmente acreditou nele, desde o começo. Então, minha orientadora aceitando que o meu TCC fosse vários momentos em primeira pessoa. Alguém já viu pesquisa em primeira pessoa? É super difícil ter isso. Não existe isso no modo acadêmico. E ela falou: não, você está embasada teoricamente, vamos lá. A, a Labora Livros, né, a Urso, a editora, também falou: livre, faz o que você quiser. A gente acredita na sua visão. Vai lá, a gente vai discutindo sobre como fazer isso funcionar. E a Ju também, desde o primeiro momento, assim, eu já tava olhando sempre as obras dela, porque ela fazia parte do sketch lá de Curitiba, né, o Urban Sketch, e eu sempre vi ela fazendo sketch com aquarela. E eu não sei explicar como eu já tinha definido o estilo de arte que eu queria, não tinha nem os textos ainda do trabalho, e eu já sabia o que eu queria ter se fosse um livro. E era justamente sketch com aquarela. E era isso. Eu já imaginava. E a Ju, ela pegou essa coisa do chá, da experiência, de tudo isso que eu vim estudando de a sua experiência relaciona com a arte e isso gera uma interpretação e uma emoção e transformou em figuras. E isso foi mágico demais para mim, porque além de assim ser uma descrição impressionante de o que é arte, palavras melhores nunca foram ditas, mas ela conseguiu também traduzir isso na ilustração. Sim. Ela pegou e falou: eu digo isso e mostro isso. Foi impressionante, Você tem uma porque ilustração favorita do livro? eu acho que resume a Ju, eu acho que resume o livro, é Sim. essa ilustração da página 154, porque o livro inteiro está tentando trazer a pessoa para dentro da cerimônia do chá, certo? Eu quero que ela se sinta como se estivesse lá na aula comigo. E nesse momento, nesse capítulo, que é lá um dos últimos capítulos, eu tô falando justamente sobre os sentidos. Então, sobre qual é a textura, qual é o gosto, qual é o cheiro, qual é o som do chá. Então, quando eu falei com ela sobre essa figura, ela na verdade é a reposição de uma figura que não deu certo. A gente tentou mostrar as diferentes cores do chá, né? Então, chá branco, chá verde, chá preto. E não estava saindo. Não estava saindo a cor no papel, porque a aquarela é muito sutil. Uhum. Então a gente falou, tá tudo bem, vamos trocar a imagem. E daí saiu essa, que é basicamente o tatame. Daí tem o kamá, que é onde tem a água, né? E daí você tem a água caindo no tchauá. Só que ela conseguiu colocar a textura do tatame, ela conseguiu colocar o vapor da água, ela conseguiu colocar essa água caindo que dá assim. Eu olho para essa imagem e eu escuto a água caindo, eu sei qual é o barulhinho que ela tá fazendo. Som. Uhum. E assim, essa imagem, muitas das imagens a gente tinha referência. Tipo, ah, pega uma foto, tira uma foto. Tá. Essa aqui, não muito. Porque eu falei, eu vejo isso, mas eu não sei como te explicar. Então a gente Uhum. teve muita conversa de como deveria ser. Eu mandei uns trechinhos dessa parte do texto e ela conseguiu traduzir as minhas palavras em uma imagem. Então eu acho que resume o livro, porque é num capítulo essencial resume a capacidade da Ju de transformar as coisas assim em arte mesmo e também a questão do da escolha assim de material. Eu acho que a gente foi muito feliz em escolher a aquarela, porque ela também é muito viva. Uhum. Ela também tem uma personalidade um pouco E dela. tem água de base, né? Como chá, Tem né? água de base com chá. Fala. É. Você guia ela, mas às vezes ela não vai exatamente para onde você quer. E qual é a chance de uma imagem não ter dado certo e daí ter vindo essa, sabe? Uhum. Então acho que foi realmente assim, foi uma das últimas imagens que a gente fez e eu acho que resumiu, acho que a Jill também daí já estava no clima do livro Uhum.
E eu acho que é realmente uma das minhas preferidas. A capa também, mas a capa é a capa, né? A capa tá aí por um motivo. Mas essa é Maravilhosa uma também. das que mais, assim, eu olhei. Todo mundo fala das outras figuras, mas essa, toda vez que eu olho pra ela, eu fico assim, também sem ar. Que legal. E como está sendo comemorar esses 3 anos de lançamento do livro? Como você está sentindo agora, assim? Tinha toda essa expectativa, todo esse caminho que você criou, né? Desbravou, acho, querendo tanto fazer uma pesquisa publicada em primeira pessoa, transformar a pesquisa num livro, o que algumas pessoas fazem, né? Fato. Mas acho que assim, dessa forma como você fez, com as ilustrações, com as poesias, ficou realmente, para mim, já é uma arte em si, né? Hum. E aí, como está sendo agora, 3 anos depois desse nascimento, como que você está sentindo isso? Bom, começa que o livro, a ideia do livro sempre foi tornar a cerimônia do chá mais acessível. Não no sentido que eu quero que todo mundo comece a praticar. Se você quiser, ótimo, mas e se você tem curiosidade, mas você não quer tá lá, não tem como tá lá praticando, mas você quer saber mais. O chá, no geral, ainda tem pouco material em português. Assim, claro, tem obras maravilhosas. Longe de mim falar que não tem. Tem, Um pouco. mas tem traduções antigas e tem poucas. Vamos ser realistas, assim, Uhum. né? Tem muito mais material em inglês, tem muito material em espanhol, mas não tem muito em português. Então, o objetivo sempre foi trazer algo que as pessoas conseguissem entrar em contato sem medo. Eu brinco que eu falo, ah, eu queria que minha avó conseguisse entender o que eu faço. E ela entendeu, então assim, né? E eu acho que justamente é isso que eu tenho sentido. Toda vez que alguém vem falar comigo, a pessoa fala: Nossa, eu consegui entender, eu achei divertido, foi uma leitura leve, eu consegui destravar a leitura que estava anos sem ler nada. E isso me comove muito, porque daí já vai para além do só o chá, sabe? Hum. Vai para conexão com um livro, vai para conexão com a cultura da pessoa, porque várias pessoas que são descendentes vieram falar comigo, nossa, eu não tinha ideia do quão rico era a cerimônia do chá. Então, aos pouquinhos mesmo assim, porque, né, hoje em dia a gente sabe que livro é difícil divulgar pesquisa de uma forma geral, não Sim. tem muitos apoios. Uhum. Mas aos pouquinhos eu sinto que as pessoas estão recebendo esse conhecimento e isso me deixa tão feliz, me deixa tão assim, vamos sentar, tomar um chá e conversar sobre isso, E porque eu onde quero você. saber, Ah, desculpa. né? Eu quero saber o que as pessoas estão pensando sobre, porque eu acho que é aí que nasce mesmo as discussões sobre os conteúdos. Legal. Um pequeno parênteses. E onde você está hoje, depois que você postou esse livro, publicou, Hum, fez essa pesquisa? O que você está e- fazendo hoje? E onde? então, a gente, tô aqui no Japão, tô em Izumo, Shimane, não sei se alguém conhece, é perto de Hiroshima, é a segunda província com menos gente do Japão. Uau! E antes eu estudava Urasenki, no Brasil. Uhum. Aqui eu tô estudando outra escola do chá, que é Sansairyu, que é específica dessa região. Porque eu fiquei, nossa, como pesquisadora, é uma oportunidade única. Ver outras escolas que não existem em outros lugares. E tá sendo incrível porque a minha professora, ela é linhagem direta. Como assim, sabe? Ela é linhagem direta. E ela parece uma Wikipédia do chá. Você fala, o que que é isso? E ela vem, é isso, isso, isso. Cita o poema de cor. E eu fico, uau! Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. É maravilhoso. É uma experiência muito incrível. A cidade que eu tô, Izumo, tem o wagashi, que são os doces japoneses, uma cultura muito forte de wagashi. Então eu tô usando dessa vantagem para estudar as estações. Porque, para quem não sabe, aqui no Japão tem mais do que 4 estações. Você tem os ciclos solares.
que eles levam em consideração para plantação e tal. Mais antigamente do que agora, mas ainda assim é muito forte, principalmente nas coisas do chá, nas coisas da arte. Então eu tô, inclusive se entrar no meu perfil do Instagram, vai ter vídeos falando, ó, a gente tá nesse ciclo, então tem esses doces. E quem sabe isso mais pra frente vire uma pesquisa um pouco mais aprofundada, quem sabe a gente consiga transformar isso numa pesquisa voltada no e no Brasil, como isso funciona. Que incrível. Então, agora tá no matutando. Agora, a gente já indo aqui para o finalzinho, a gente tem uma novidade para contar para as pessoas, que eu confesso que eu estou bem animada e bem empolgada com isso. Eu queria que Hum, você contasse para as pessoas sobre a nossa ideia, que justamente vai ser esse momento de poder, talvez, ouvir o outro lado. exato. A gente vai fazer um clube do livro do O Som do Chá, Nossa, onde Bruno. a gente vai ter 10 encontros e cada encontro a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo, assim. O que eu quis dizer com isso? Se vocês têm alguma dúvida, ficou algo que não foi explicado, ou alguma parte que você gostou mais. Então vai ser uma conversa realmente mais próxima do, do nosso livro. Eu chamo de nosso porque sem a Ju não teria também livro. Eu acho que vai ter tanto a minha visão como escritora, mas a visão dela como leitora e ilustradora. Eu acho que isso vai dar uma discussão muito legal. É um momento onde todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o livro vão ser sanados, espero. E realmente comparar experiências, comparar chás, comparar caminhos, né? Comparar leituras. Sim. Eu, assim, me sinto muito honrada e privilegiada, porque acho que poder fazer um clube do livro com o próprio escritor, assim, no seu caso, pesquisadora, porque para mim ainda é mais do que ser escritora, né? Porque Uhum. tem todo. Acho que todo escritor, né, é o resultado de um processo longo. Mas eu acho que a pesquisa ainda, você espremeu um pouco mais esse processo a fundo, assim, para conseguir chegar nesse suprassumo aqui, né? Uhum. E é isso, como você falou, é um recorte da sua visão sobre isso, que talvez outra pessoa faria de outra forma. Mas eu acho que é uma oportunidade muito rica, justamente, de conseguir ler e poder falar assim, mas o que você pensou aqui, né? Como você chegou até isso, né? É, Porque acho que a ideia é essa, você apresentar um pouco a cada capítulo como que foi a construção, mas também, justamente, que foi uma das coisas que você me falou que eu achei muito interessante, é isso. Como será que as pessoas leram isso, né? O que será que elas uhum. entenderam? O que será que elas pensaram? O que elas sentiram, né? E, Exato. e eu também gostei muito de uma proposta que você falou, que é que cada um também vá criando o seu diário a partir dessa leitura Sim. que a gente vai fazendo. Então, você propôs de fazer uma coisa que eu particularmente gosto, eu sei que tem pessoas que têm um pouco de receio, que é riscar o livro, fazer anotações, tipo, né, pôr questões, pensamentos, o que veio, e a gente poder ter um momento de compartilhar isso Uhum. coletivamente, né? Uhum. Mas E falando isso de riscar livro, realmente pra mim é uma coisa mágica. Adoro pegar coisa em sebo e daí vir com ter aquele easter egg de alguém anotou alguma coisinha e você fica, o que foi que a pessoa viu aqui que eu não vi? Então eu acho que assim, não tenha medo, é um livro de estudo. Pode ser um livro de estudo, se você quiser, pode ser só um livro de cabeceira também. Mas não precisa ter medo, não vou ficar ofendida, vou ficar extremamente feliz se ele ficar rabiscadinho, ó, cheio de marcação, não tem problema nenhum. E acho que assim, às vezes a gente fala de cerimônia de chá e o pessoal fica com muito medo, né? Parece algo assustador. E realmente o objetivo do livro é mostrar o básico do básico, um pouquinho da história, um pouquinho da filosofia,
pouquinho dos nomes, porque tem nomes de muita coisa, a gente sabe. Tem poema, tem o que é o matcha, tem o que a gente come na cerimônia. Então, assim, é realmente um panorama geral do que é esse caminho. Mas também tem toda uma conversa comigo. Então, você vai ter várias partes onde eu vou estar, tipo, igual aqui no começo, onde eu falo: ah, opa, Jorge, você vai mesmo falar de metodologia no seu livro? Que coisa mais chata. Então, eu vou conversar com você no livro também. Então não precisa ter medo, você não vai estar sozinha. Eu tô aqui o tempo todo fazendo comentários. Eu coloco as minhas dificuldades, eu coloco a minha experiência. Então não é algo que você tem que sofrer para ler. É um pouquinho, dá uma lidinha, faz uma anotação. E acho que ainda mais agora com o Clube do Livro isso vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil de eu vi a sua pergunta, eu vi o seu comentário, mas eu ainda não entendi. Vamos discutir sobre isso de novo. Então, realmente, acho que é uma oportunidade bem divertida de troca de experiências, assim. A Lilia diz que não consegue rabiscar livro, ainda mais esse. Ó, você pode Ai, o meu fazer. tá todo rabiscado. Você pode fazer igual a Georgia, criar o seu diário de bordo, pega um livrinho só para fazer as anotações dessa leitura. Pode vir participar do Uhum, clube com a gente, fazer a leitura e a discussão coletiva e ir fazendo as uhum. suas, né, todas as suas anotações. E aí a ideia também é que a Gil vai estar em todos os encontros com a gente e ela quer ir mostrando os originais, né? É. Então, tudo bem que a gente vai ver pela tela, não é necessariamente a mesma coisa, mas, enfim, em algumas ocasiões, de repente, ela até propôs de fazermos alguns encontros. Mas eu acho que é muito rico, porque é um pouco isso também, é ouvir o outro lado de quem estava ali Uhum. absorvendo essa pesquisa e tentando traduzir isso em imagem lindamente. É, eu E, acho que tem muita história por trás de cada imagem que a gente escolheu. Inclusive, quem tem o livro pode ver lá no fim. Eu fiz questão de colocar a lista de ilustrações achei com o muito material que legal. foi usado, qual foi, sabe, não o nome e a página e o tipo de papel e o tipo de tinta, porque eu falei para a Ju, eu queria que fosse como se a pessoa fosse num museu. No museu a pessoa vê a plaquinha dizendo os detalhes das ilustrações, né? Mas até ela explicar, porque uma coisa tá aqui, mas por que que ela escolheu o papel aquarela 300 gramas, sabe? Eu não sei, ela sabe. Então vai ser muito legal ter essa visão dela também. Aham. Sim, e eu achei que todo artista merecia ter isso, assim. Também acho, dá trabalho, acho que eles têm que ser reconhecidos, Muito legal. porque Não sei se de quem está vendo a live ao vivo agora com a gente tem alguma pergunta para fazer para a Georgia. Se não, a gente depois pode abrir também caixinhas de perguntas, dúvidas. Podem mandar mensagens para a gente, né? Que daí a gente vai respondendo. E a ideia é que o clube comece no mês de setembro. Então, para dar tempo, né, de vocês se inscreverem. Onde que quem ainda não tem um livro consegue adquirir? no site da editora, daí eu vou colocar no meu perfil de novo. Uhum. E daí, só que quem se inscrever no curso, daí, no curso, no Clube do Livro, vai poder ganhar um cupomzinho de desconto. Então, Nossa, vai ser um consegui cupom desconto. especial, um Uhul. cupomzinho especial de Clube do Livro. Quem quiser já aproveitar que foi dia do amigo, dia 20 aí de julho, já comprar e presentear um amigo para convidar para vir participar do clube com a gente também, ó. Uma ótima Uhum. ideia de presente, porque realmente é muito bonito, além de muito legal de ler. Obrigada. Ah, Eu tenho certeza que a Ju deve ter ficado muito triste de não participar. a, o pessoal, a Carla e a Carol da T-Mind Hub,
falaram que pena que você está no Japão, porque seria incrível ter você no Tea Fest para apresentar ele. O Tea Fest acho que está sendo um evento bem legal do chá. Hum, Quase o nosso congresso do chá, eu gosto de chamar, falar que é o nosso congresso do chá. Aí ela falou que tem uma curiosidade. Existe na história algo sobre mulheres japonesas que influenciaram a cerimônia do chá naquela época? Porque tá. fala-se muito em Ryukyu e outros homens. Então, daí tá muito ligado à história do Japão mesmo. É, assim como em outras sociedades, o conhecimento era mais voltado para os homens. Como fundadores de cerimônia, como a gente conhece hoje, a gente tem Orikyu. A gente tem outros nomes, assim, mas Orikyu é o grande pai da cerimônia do chá, é como ela é hoje. Não tem muitos registros sobre mulheres sendo figuras importantes na cerimônia do chá, mas uma grande parte das participantes hoje são mulheres. A maior parte das participantes hoje são mulheres. Inclusive, quando eu falo que eu fazia aula com o Vini, que é um homem, elas ficam: "Ah, tem um homem fazendo cerimônia?" Chocadíssimas, porque hoje em dia já quase não é mais assim. Mas o Japão ainda é uma sociedade muito patriarcal, ela é ainda estabelecida dessa forma. Por exemplo, a minha sensei, ela é linhagem direta. Ela casou com um outro homem e ele é considerado verdadeiro Iemoto, que é assim, o verdadeiro líder. Entendi. Mas a gente sabe quem manda de verdade, entende? É ela que coordena tudo. Mas assim, ainda é uma sociedade muito patriarcal, ainda é muito vista dessa forma. Mas você sempre vai ter, por exemplo, as geishas. Todo esse período elas sabem cerimônia do chá, elas sabem várias artes japonesas, elas têm esse estudo muito profundo. E então, assim, mesmo em uma sociedade patriarcal, mesmo em uma sociedade que os homens são mais marcados historicamente, a gente tem as mulheres, assim, sem nenhuma dúvida sobre isso. Não é só de homem, não existia só os homens, mas realmente na história não tem tantos textos falando sobre as mulheres. Aí tá aí já uma pontinha para você pesquisar e começar também a escrever sobre isso, para começar já a Exato, colocar alguns nomes na história da atualidade. Olha, quem sabe. exato. Escrever sobre a minha sensei. Isso, por exemplo. Né? Muito bom. Então, queria agradecer quem ficou aqui com a gente. Quem tiver dúvidas, escrevam-nos. Estamos felizes em anunciar que teremos um clube do livro sobre chá no Brasil. Com um pedacinho lá no Japão, que vai trazer também informações fresquinhas para a gente. Isso. A ideia é que realmente seja um clube onde a gente possa fazer essa troca, né? Trocando percepções, né? Então acho que vai ser muito rico, assim, muito legal, muito gostoso, né? Aí só complementando aqui, elas falaram que perguntou porque quando vamos para a história ocidental, já temos muitos registros, certamente as mulheres estavam ali, mas talvez pela barreira do idioma isso não foi organizado, né? Então, Hum, tem isso também, né? Tem coisas que, enfim. E é um assunto que eu, particularmente, às vezes converso com alguns outros amigos de artes também. Muitas mulheres passaram por isso, né? Escritoras, pintoras, escultoras, enfim, nas artes como um uhum, todo, né? Então, acho que, infelizmente, os registros históricos não ficaram, mas a gente está conseguindo aí descobrir algumas, né? E acho que talvez na cerimônia do chá também tenha lá suas mulheres que desbravaram uhum. mais caminhos, né, ao longo desse tempo todo. Muito legal, muito grata, Jorge, por você topar estar aqui.
E é isso. E aí, queria, né, o que que você quer para a gente finalizar, dizer pro pessoal? Ah, eu espero muito que participem. Eu quero muito ouvir o que o pessoal achou da leitura. É uma coisa que eu quero. Acho que desde o primeiro dia que eu peguei o livro, eu fico, mas o que você achou? Conta pra mim, quero saber mais. Então, realmente, acho que vai ser uma experiência muito legal. Também vai ser algo novo pra mim. Nunca participei como num clube de livro assim. Então, acho que a gente pode ir juntas e lendo com calma e mesmo se não puder participar do Clube do Livro, eu acho que é um livro que, se você tem um pinguinho de interesse em Cerimônia do Chá, acho que é um bom começo por ele. Acho Sim. que fica fácil entender. E mesmo se você não participar, me manda uma mensagem, fala o que você achou. Eu vou adorar saber. E acho que é isso. Espero poder encontrar mais uma vez daqui uns meses. Legal. Obrigada, Gil. Obrigada, pessoal. Então, dúvidas, a gente depois também vai fazer um post com maiores informações das datas de encontros. Também podem mandar mensagem que a gente conta um pouquinho mais, porque a gente já definiu, né, um pouco como o que que vai ter em cada encontro. E acho que vai ser realmente muito legal poder ir lendo e compartilhando essas ideias, né? Uhum. Então, obrigada. Vou deixar a live salva aqui para quem for ver depois. Um bom dia para você. Está começando o Boa seu noite dia, mas para já todo foi. mundo. E tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau.